Oi, gente. A Carla Zambelli foi condenada a pagar uma indenização a Manuela Dávila por ofensas em redes sociais. E ó, coisas absurdas, vocês vão ver aqui nesse vídeo. E eu preferi, nesse caso, fazer uma reação à entrevista que a Manuela Dávila deu na UOL e ao que ela falou. Eu acho que é importante a gente ouvir a Manuela Dávila e reagir a isso, porque o que gente como a Zambelli quer é silenciar vozes como a da Manuela, mas ela não vai conseguir. E o valor monetário da vitória da Manuela é muito pequeno, perto da ofensa absurda, criminosa que a Zambelli fez. Mas vamos ver o vídeo. Vamos falar agora sobre justiça. Você, inclusive, colocou nas redes sociais. A imagem é muito forte, eu peço licença, Manuela, mas eu vou publicar rapidamente o que você publicou no seu Instagram. E você até abre e fala assim, essa montagem te deixou chocada? Coloca pra gente, por favor, a imagem aqui. Aí você falou, Carla Zambelli achou legal. Pois é. Ela pegou, publicou, fez essa montagem de uma imagem sua e te acusando aí justamente de genocida, que foi o que ela colocou, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acabou condenando a deputada federal Carla Zambelli por danos morais, justamente por usar uma montagem como essa. Ela vai ter que pagar R$20 mil a Manuela. Por Pouquíssimo perto do que ela fez, mas enfim, vamos seguir. Esse post na rede social. No ano passado ela fez essa publicação com essa montagem, falando inclusive também com outras deputadas, né, de outras deputadas, a Sâmia e a Talíria, com chifres e manifestações contra a questão, né, da descriminalização do aborto, com o título de esquerda genocida. E aí, como você tem feito, né, e você já explicou isso pra gente aqui em inúmeras entrevistas, do quanto é importante essa ação na justiça, de procurar realmente a justiça. Dá trabalho, custa dinheiro, dá dor de cabeça, mas é importante para que essas pessoas tenham lições. É esse caso, né, Manuela? Como é que você recebeu esse resultado da justiça, mais um, né, que você vence na justiça, e o quanto essas vitórias têm ajudado a gente reduzir esse ambiente de violência e ódio pelas redes sociais? Então, Fabiola, vou começar pelo começo, né? A minha escolha de publicar foto, ela não é casual. Ela se dá por duas razões, porque as pessoas precisam entender sobre o que nós estamos falando, e aquela montagem, né, numa rede social, que não é uma rede distribuidora de ódio, causa um choque, né? Um choque porque eu estou sem olhos, um choque porque no lugar dos meus olhos tem sangue, um choque porque eu sou associada ao diabo, ou seja, ao mal maior. Né? E a gente precisa falar sobre isso, porque nesse momento que nós debatemos violência nas escolas, nesse momento que nós debatemos apologia ao nazismo, nós precisamos identificar elementos que são naturalizados, que são corriqueiros, porque são em corpos de determinadas pessoas. É o meu corpo, é o corpo da Manuela, então está autorizado. Foi autorizado, inclusive, por setores da imprensa, que calaram durante os anos que eu vivi isso em silêncio. Quando a minha filha era ameaçada, havia silêncio. Agora que todas as crianças são, as pessoas entendem o que é a sensação de deixar uma criança ameaçada no ambiente escolar. Então, assim, essa foto está aí em primeiro lugar para que as pessoas entendam. Arrancar os meus olhos é algo que eu vivo permanentemente, né? E esse arrancar virtual trouxe consequências na vida real. Trouxe consequências quando eu fui ao mercado e era agredida fisicamente, quando eu deixava minha filha na porta da escola, quando eu era hostilizada por eleitoras e por eleitores da extrema-direita que achavam que podiam me achincalhar no ambiente público, porque, afinal de contas, eu sou alguém que os olhos já não existem, que o corpo já é virtualmente vilipendiado permanentemente. A segunda questão pela qual eu publiquei essa imagem, e como é uma escolha minha, essa foi a razão de eu não ter publicado a deputada Sâmia e a deputada Talíria, que faziam parte da mesma montagem que eu, é que o algoritmo adora esse tipo de montagem. Se eu tivesse colocado a minha foto ou a imagem da sentença, provavelmente vocês do UOL não teriam recebido essa notícia. Né? O algoritmo fomenta o discurso de ódio. Então, ela é também uma denúncia. Vejam, esse conteúdo chegou até vocês. O meu texto sobre os ataques nas escolas não chegou, porque nele não existia conteúdo de ódio, porque ele não despertava a paixão violenta das redes sociais. A terceira, Fabíola, é que nada repara a vida que nós perdemos. Nada é capaz de fazer isso. Nada apaga e nada paga. O judiciário jamais conseguirá indenizar, embora eu saiba
que o dano que eles fixam para mim é inferior do que eles fixam para outras pessoas, né? Mas tudo bem, não é o valor que está em jogo aqui, embora, Carla, quando tu me pagar, vou me divertir bastante com esse dinheiro, vou tomar uns drinks, brindando o dinheirinho que vai entrar na minha conta. Os drinks que eu não tomei porque eu estava sofrendo a violência que vocês me causavam, tomarei agora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que se ele não paga e não apaga, ninguém conseguirá tirar da minha vida o fato de que nos 8 primeiros anos de vida da minha filha, eu não a levei em vários parques, porque nesses parques eu podia ser vítima de agressão por montagens como as feitas por elas, como as feitas pelo Roberto Jefferson, que terá sua aposentadoria congelada para me pagar o que me deve, já que me deve não paga, né? Além de criminoso, de estar preso, de fazer, ainda depois que eles são condenados, eles não pagam, Fabíola, é um problema, são maus pagadores. Os fornecedores do Brasil, lembrem, a extrema-direita não paga quando deve. Né? Gente, ela falou tanta coisa importante em tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. A importância de compreender que o discurso de ódio fomenta violência no mundo real e que pessoas como ela foram ameaçadas em grande medida porque esse discurso foi disseminado contra elas. Ela falou que muitas vezes a gente, para conseguir alcance no algoritmo, e é o motivo pelo qual eu, por exemplo, muitas vezes uso títulos ou miniaturas chamativas e às vezes excessivamente agressivas, é para poder conseguir alcance, é para poder ser ouvido. Mas quem assiste meus vídeos sabe que eu faço uma análise crítica séria, ponderada, não é? Mas eu não posso fazer títulos e miniaturas sérias e ponderadas, porque não tem visualização. Quando a gente coloca miniaturas e títulos sérios e ponderados, o algoritmo não favorece que a gente alcance as pessoas e a gente se vê forçado a fazer essas coisas mais sensacionalistas, pelo menos no título, pelo menos nas imagens, mesmo que no conteúdo do vídeo vocês saibam que eu faço uma coisa mais ponderada, não é? Enfim, é muito importante o discurso da Manuela, vamos continuar assistindo. A gente tem que executar na justiça. Mas, se não paga e não apaga, pelo menos mostra para as pessoas que não são a Carla Zambelli e que reproduzem os conteúdos de ódio dela, que existe justiça. Que esse ambiente, apesar de durante anos ter sido terra de ninguém, porque nem sequer os juízes viam dolo nessas montagens, agora esse ambiente passa a ser minimamente regrado. E que esse tipo de prática no nosso país será considerada criminosa pelo judiciário. A violência com o corpo das mulheres, Fabíola, nas montagens, nas trucagens das redes sociais, é parte da responsabilidade pelo aumento de violência contra todas as mulheres. E esse é um elemento que eu quero trazer. O silêncio que existia, um silêncio cúmplice que existia quando alguns de nós éramos vítimas, eu, o deputado Gia Willis, a Márcia Tiburi, a Maria do Rosário, quando nós éramos vítimas, esse silêncio cúmplice era também um silêncio porque parte da sociedade está acostumada a ver os nossos corpos serem vítimas da violência, né? Quando era com o corpo da Marielle executada, com ela sendo vítima de fake news, tendo o seu corpo profanado infinitas vezes, isso não causava tanto espanto. Dizer que a Marielle foi executada porque era casada com um traficante, com fotinho dela montada na garupa, foto falsa, evidentemente, era natural, porque era o corpo de uma mulher negra que estava sendo vilipendiado. Agora, acontece que essa violência... Não só uma mulher negra, não só uma mulher homoafetiva, mas uma mulher que lutava pelos direitos da classe trabalhadora. Claro, Manuela sabe disso, eu estou só querendo enfatizar e acrescentar isso. O fato dela ser um representante de grupos oprimidos, de múltiplos grupos oprimidos, né? Faziam da Marielle uma figura que a extrema-direita não via nada demais em mentir sobre ela, né? Isso é muito grave, foi muito bom ela ter lembrado disso. Que nos atingiu, passa a atingir cada vez setores mais amplos da sociedade. Me lembra um pouco aquele problema do Brecht, sabe? Da primeira vez que vieram, eu não fiz... É um pouco isso que nós estamos vivendo no ambiente virtual. E se é verdade que a sociedade desperta tarde para isso, né? Também é verdade que está despertando. E acho que nós ainda temos tempo, Fabíola,
de falar sobre os impactos disso, de regrar o que acontece nesse ambiente e de tentar ensinar para o Brasil de que arrancar os olhos de uma mulher e deixá-los sangrando, como fazem com mulheres, como fazem com pessoas trans nesse país na vida real, não tem graça e não faz parte da política. A política precisa ser o ambiente de debate de ideias e não de violência permanente contra alguns corpos. Quantos processos você já ganhou, Manuela? Tem quantos aí? Já tem alguns, né? Não sei. Ainda não fez a contagem? Essa semana mesmo teve 3, minha vida ficou em 3 ações, semana passada em 2, então hoje eu sei que já foi expedido alvará para bloquear o salário, a aposentadoria, sei lá, do Roberto Jefferson para ele me pagar o que me deve. Então, todo dia aqui, cada dia tem uma novidade, porque são muitos anos, né, Fabíola? E eles recorrem, então as coisas vão se juntando, tem diversos tipos, tem processo no crime contra eles, tem processo no civil. Depois que você começou a acionar a justiça e saírem os resultados, teve alguma redução no número de ataques que você sofre nas redes? Bem, Fabíola, é uma pergunta muito interessante. Eu várias vezes digo que eu também ajuizo, eu não tenho como ajuizar todas as pessoas, né? Então, por exemplo, essa postagem da Carla Zambelli, ela fez e ela foi republicada por muitas e muitas pessoas. Eu não tenho como acionar, não tenho nem dinheiro, nem tempo, né, para acionar todas as milhares de pessoas que deram engajamento para essa postagem. Então, sim, diminui porque funciona como uma espécie de regulação desse mercado, porque isso é um mercado, né? Isso é o machismo publicitário, isso é o que faz com que esta mulher esteja eleita. Então, assim, não existe inocência nisso, isso é um negócio dela. O negócio dela é propagar o ódio. E esses grupos de ódio se organizam muito, como vocês estão vendo agora, conhecendo cada vez mais a miúde. Então, quando um desses perde uma ação, tal qual quando eu publicava o rosto das pessoas que me agrediam na rua, procurando a identidade para processar, essa mensagem circula nos ambientes organizacionais da extrema-direita, dos grupos extremistas, do grupo de ódio. Então, sim, né, é uma liderança deles, uma líder do ódio que foi condenada. E como qualquer líder, quando é julgado e condenado, isso tem um impacto, sim, isso diminui, isso dá uma regulada no mercado. Porém, Fabíola, também é importante salientar isso. Faz pelo menos 8 anos que eu ajuizo ações dessa natureza, né? E houve uma mudança dramática no Poder Judiciário na sua compreensão. Quando eu comecei, eu perdia as ações, porque uma parte grande dos magistrados julgava que fazia parte da natureza da política ser submetida a esse tipo de tratamento. O que ocorreu desde então? Ocorreu, né, em primeiro lugar, uma disseminação desse ódio, atingindo inclusive o Poder Judiciário, alcançando uma escala maior e, após isso, uma sensibilização do Poder Judiciário sobre os limites. A análise dela é perfeita. Chegou neles, né? O discurso de ódio começou a ameaçar os magistrados. Aí ele, para tudo, entendeu? Tava ameaçando feministas lá, tava ameaçando gente que defende os interesses do pessoal das comunidades, entendeu? Tava atacando eles. Os magistrados estavam dizendo que tava valendo tudo. Começou a ameaçar juiz, ameaçar o poder judiciário. Como assim? Não pode. E aí eles mudaram o entendimento e começaram a tentar inibir para ver se não volta a atingir eles. É corporativismo na veia. A análise de Manuela, eu acho que está coberta de razão. E o 8 de janeiro, que foi trágico, mas em certo sentido eu acho que fez o olho do judiciário e abriu assim, epa, temos que tomar cuidado com esse povo aí da extrema-direita, né? Limites da liberdade de expressão, sempre utilizada para defender a bandidagem, né? A bandidagem se usa de uma premissa de que a liberdade de expressão é restrita, quando, na verdade, o único direito absoluto é a dignidade humana, e não é digno expor uma mulher sem os 2 olhos, como eles me expuseram nessa imagem, para a gente fazer menção só a ela, né? Então, houve uma mudança de comportamento do judiciário. Para te ter uma ideia, Fabíola, eu perdi ações que proporcionaram violência contra minha filha, né? Quando a minha filha nasceu, uma médica obstetra fez um relato do meu parto. A minha filha nasceu quase meia-noite, estava publicado às 3 da manhã, com informações privilegiadas sobre o sofrimento que eu entrei no meu parto, sobre a necessidade que eu tive de fazer uma cesárea para salvar a minha vida e a vida da minha filha, né? E eu acordei
dessa cesárea com um texto escrito. E o juiz reconheceu em primeiro lugar, com provocativo, óbvio, né? E agora que tu foste salva pela cesariana, uma obstetra, vê bem, uma obstetra que lida com depressão pós-parto, que entende de puerpério, ou que é obrigada a entender, pelo menos. E nessa ocasião, que foi algo horrível, das coisas mais violentas que eu vivi, né? Tu que defende o conceito de violência obstétrica, continuas tendo essa opinião? Tu que és contra o número de cesáreas marcadas do Brasil e defende, tu também continua, ou seja, uma coisa absolutamente hostil e violenta, e eu perdi no primeiro grau no judiciário. Olha, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu já dei aula em faculdade de medicina e medicina social, né? Meu doutorado foi em saúde pública. Essa obstetra deveria ter perdido a licença para praticar medicina. No mínimo. Para começo de conversa. O que ela fez foi uma violência monstruosa. E o pior é saber que violências como essa e outras de forma semelhante, né, de maus tratos feitos por médicos e médicas, não é uma coisa tão incomum no nosso país. E muitas vezes, pelo poder que eles têm, eles conseguem escapar da justiça. Uma coisa realmente difícil, mas que a gente tem que lutar contra. E Manuela faz muito bem em lembrar e denunciar mais uma vez. Sua entrevista, lembra? Nossa UOL entrevista você contou isso, que é uma das ações que você fica bem impressionado. Não, eu conto sempre porque também eu entendi, Fabíola, que é preciso falar exatamente o que é. Porque a gente fala as palavras difíceis, a violência política de gênero, os ataques que fizeram contra mim, e as pessoas, os ataques que fizeram contra ela, o que é esses ataques? Então eu resolvi também, agora que eu não ocupo mais o espaço público, eu acho que essa é a minha obrigação com as mulheres que seguem ocupando. Com as mulheres que, mesmo ameaçadas, continuam aí, com as mulheres que, mesmo sofrendo essas violências, encontram forças para continuar ocupando espaço no parlamento. Eu preciso descrever e narrar para que as pessoas compreendam exatamente o que nós vivemos, né? E exatamente a que tipo de violência nós nos referimos, porque nós não temos problema de ocupar o ambiente público e fazer qualquer tipo de debate de natureza política. Não é isso que nós somos submetidas, né? É um tipo de comportamento permanente, persistente, recorrente, que faz com que nós vivamos um verdadeiro inferno, né? Aí sim, né? Já que a alusão é ao diabo. É do diabo, né? Mas não é, ela vai buscar a Laura, ela tô preocupada. Gente, eu vou deixar esse e outros vídeos no comentário fixado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, né? É uma vitória importante, mas é só um começo, né? É só um começo. A gente tem que fazer uma luta muito grande e toda a minha solidariedade para a Manuela Dávila. Toda a minha solidariedade para a luta de pessoas como ela. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau.